Olá, sou Clelson Alves e nós iremos falar nessa aula sobre os astrônomos da antiguidade. E em particular, nós vamos falar sobre Eratóstenes de Cirene e de Aristarco de Samos. Nós iremos verificar quais foram as contribuições de Aristarco e Eratóstenes para a astronomia. Iremos também, após fazer essa leitura, iremos calcular ou estimar a distância da Terra à Lua. O objetivo dessa aula será de montar um experimento para estimar a distância da Terra à Lua. Vamos ver a linha do tempo. Vamos localizar onde está esse assunto, considerando a idade do universo, considerando que o universo foi criado nesse instante. Nós estamos nesse instante aqui e o assunto que iremos abordar da antiguidade está essa posição relativa no tempo. E considerando o tempo da humanidade, nós iremos nos ater na Idade Antiga, onde teremos a contribuição da Grécia Antiga. Bem, primeira pergunta: como calcular o raio da Terra? A gente poderia pegar uma trena e medir a circunferência da Terra. Teríamos uma dificuldade de execução e também nos oceanos, como fazer essa medição. Quem pode nos ajudar nessa tarefa é Eratóstenes de Cirene. Cirene é localizada aqui nessa região atual da Líbia, ok? Era uma colônia grega, os pensadores gregos, e logo aqui ao lado nós temos as ruínas de Cirene. Foi lá onde nasceu Eratóstenes. Mas o experimento que ele realizou foi entre as cidades de Alexandria e Siena, que ele saiu daqui de Cirene e veio para Alexandria, que ele trabalhou na biblioteca, certo? E a distância entre Alexandria e Siena nós vamos considerar 800 quilômetros. Essa informação vai ser importante quando formos calcular a circunferência da Terra. Considerando essa aqui a longitude e aqui a latitude, podemos observar que Alexandria e Siena ficam próximos da latitude 30. Vamos precisar de outra informação. Nós temos aqui o movimento da Terra em torno do Sol e também sabemos que a Terra ela tem uma inclinação no seu eixo de rotação. Ela tem uma inclinação em relação à sua translação. Então, devido a essa inclinação, você observa que Siena, no solstício de verão, que é em torno do dia 21 a 23 de junho, ela vai receber os raios do Sol diretamente e vai estar alinhado com o campo gravitacional. Então, qual foi a proposta de Eratóstenes? É que em Siena, isso era fato, em Siena um poço, a luz do Sol ela iluminava o fundo do poço. Ou seja, se você colocasse uma estaca aqui em Siena, ela não formaria sombra. E nesse mesmo instante, na cidade de Alexandria,
uma estaca, ela formaria uma sombra. E essa sombra era 1/8 da sua altura. Então, se nós fizermos as contas, esse ângulo aqui, ele vai equivaler a 7,1 graus. Isso equivale a 1/50 de um círculo. Ok? E por trigonometria, esse ângulo A vai ser esse mesmo ângulo aqui. Então, se nós temos a distância de Alexandria até Siena equivalendo a 80 quilômetros, e nós temos o arco, nós podemos calcular a circunferência, o círculo, né, da Terra, que é simplesmente, se 800 quilômetros equivale a 1/50, então a circunferência total você vai multiplicar 800 por 50. Então nós teremos a circunferência da Terra equivalente a 40.000 quilômetros. E outra observação é que, dessa forma, ele concluiu que a Terra não era plana. A Terra era um círculo, era uma esfera. Ok? Outra informação que a gente vai precisar para calcular a distância da Terra até a Lua é o raio da Lua. Como é que a gente pode calcular o raio da Lua? Quem vai nos ajudar nessa tarefa vai ser Aristarco de Samos. Aristarco, ele nasceu aqui em Samos, tá? É uma ilha grega, tá? E qual foi a proposta dele? Aristarco, ele observava, ele era encantado pelo céu e observava os eclipses. Ele, observando o eclipse lunar, ele descobriu que a sombra que a Terra fazia aqui, quando a Lua passava por trás da Terra, era de 2,5 vezes o diâmetro da Lua, certo? Então, aqui atrás dessa sombra aqui, na órbita da Lua, essa distância aqui equivale a 2,5 luas. E ele observou também que, quando nós tínhamos um eclipse solar, esse eclipse não era observado em toda a semicircunferência aqui. Era apenas em um ponto, em uma região específica. Nós temos aqui um eclipse solar. Então, esse eclipse, né, em toda a superfície da Terra, era observado apenas em um ponto. Então, nós vamos considerar essa projeção um ponto. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar essa região, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai inverter essa projeção e colocar aqui nessa posição. O que é que nós estamos fazendo? Do ponto de vista matemático, essa linha aqui, ela é paralela a essa. Não é exatamente, mas a gente vai fazer essa aproximação, tá? Se essa linha é paralela a essa, então o diâmetro da Terra vai ser igual a, lembra que aqui era 2 vezes e meia, e aqui mais 1, então vai ser 3 vezes e meia. Então nós conhecemos a circunferência da Terra. Nós sabemos agora que o diâmetro da Terra equivale a 3 vezes e meia o diâmetro da Lua. Ok?
Então, se o diâmetro da Terra é 3 vezes e meio o diâmetro da Lua, nós aqui temos diâmetro é linear, a relação é linear com o raio e o raio é linear com a circunferência. Então eu posso concluir por linearidade que a circunferência da Lua é 3 vezes e meia menor que a da Terra. Fazendo essas contas, nós chegaremos a um valor de 11.428 quilômetros. E se eu tenho a circunferência, por essa relação aqui, nós temos o raio com o raio encontra o diâmetro. Fazendo essa conta aqui, vai dar o diâmetro da Lua, vai dar 3.639 quilômetros. Então, já temos o diâmetro da Lua. Mas aqui nos interessa estimar a distância da Terra até a Lua. Para fazer esse experimento, nós iremos precisar de uma moeda, okay, e esperar uma lua cheia. Com essa moeda, a gente afasta ou aproxima ela do nosso olho para que a borda da moeda coincida exatamente com a borda da Lua. Fazendo isso, você anota, quando você conseguir essa condição, você vai medir a distância entre o seu olho e a moeda, e depois você já tem anotado o diâmetro da moeda e faz uma regra de 3, uma relação de triângulo, né? A relação o diâmetro da moeda com a distância até a moeda. Então, com esse triângulo que você compara com esse outro triângulo maior, tá? Então, você vai ter o diâmetro da Lua dividido por a distância até a Lua. Essa razão aqui vai dar 110 avos. É claro que isso vai depender, né? Se a Lua estiver muito grande, então a Lua está mais próxima da Terra, porque não é somente a Terra que influencia na órbita da Lua, outros corpos celestes influenciam também. Mas em média você vai encontrar essa razão. Então, como nós já sabemos o diâmetro da Lua, vamos considerar 3.640 quilômetros. Então, a distância da Terra à Lua vai equivaler a 110 diâmetros da Lua. Como a gente já tem, você vai multiplicar e nós já temos a distância da Terra à Lua, que vai dar 400.400 quilômetros. Então veja, com uma moeda a gente conseguiu fazer essa estimativa. Então, esse é o experimento. Façam o experimento e vejam qual é a relação que você vai conseguir e comparar com a diferença. Ok? Então, o material utilizado para fazer essa aula foi o livro de Física Conceitual e foi Paul Hewitt. Recomendo, o livro é muito bom, é uma ótima compra. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.